Boa noite, oficialmente, a todos. Espero que vocês tenham passado um bom feriado, certo? Eu me chamo Germana e hoje eu vou mediar com vocês, certo? Ao nosso curso. E a gente vai dar continuidade ao módulo 2, que é sobre as bases ontológicas da filosofia da praxis, com a professora Joeline. Eu sou monitora da professora Joeline e também faço parte do G-Gramsci. E hoje é a nossa segunda aula do segundo módulo, tá bom? Alguém quer dar uma recapitulada em como foi a primeira aula? Gostaria de falar? Já preparei aqui a recapitulação, porque no último encontro a gente começou abordando quais eram as nossas referências, né? Como a gente partiu desse estudo para as bases ontológicas da filosofia da praxis, e aí partimos aqui, né, das aproximações entre os autores que são considerados, né, os dois maiores marxistas do século, né, os dois grandes marxistas do século XX que fizeram um esforço teórico-prático de recuperar as bases revolucionárias do marxismo, né, como tem a partir aí, principalmente, né, do Lukács, a gente foi delineando aí esse fio da história, da meada filosófica entre Gramsci e Lukács, partindo da concepção do trabalho como fundante do ser social, a partir dos saltos ontológicos, né, o trabalho, e que nada se reduz ao trabalho, né, o trabalho é essa relação do ser humano e a natureza, mas a protoforma, apesar de ser a protoforma, ou seja, o modelo de toda a praxis social, o conjunto da praxis social não se reduz ao trabalho, né, mas é a protoforma no sentido, é o modelo no sentido da relação entre teleologia e causalidade, ou seja, pré-videação e objetivação, teoria e prática, né, que acontece no conjunto da praxis social, não só no trabalho, né, e vimos também aí a partir do surgimento da luta de classes, né, o surgimento das contradições fundamentais, né, ou da contradição fundamental, que é a divisão do trabalho intelectual e manual a partir da propriedade privada, né, e todo o conjunto de dualismos que atravessa a história, né, e aí tem embora haja, a partir do surgimento da filosofia, a busca de compreensão do que é o ser, mas atravessado ainda por esse dualismo, né, encravado na luta de classe, encravado na estrutura do escravismo, né, da exploração do ser humano pelo ser humano, o conjunto de divergências aí entre essência e aparência, ou seja, entre teoria e prática, entre trabalho intelectual e manual, e esses dualismos eles vão se configurando disposições ou nas concepções teórico-práticas, né, tanto do ponto de vista filosófico ou do conjunto das concepções humanas de mundo, né? E aí a gente tem uma virada, né, pelo desenvolvimento das forças produtivas, a gente vai ter o desenvolvimento de correntes teórico-práticas que vão tentar fazer a virada de compreensão da realidade no sentido de não só compreender o que é o ser, mas o desenvolvimento de métodos, né? E aí a gente aborda um pouco sobre o Kant, que vai tentar fazer essa síntese entre as correntes empiristas e racionalistas, e ao mesmo tempo abre uma porta e fecha, né? Numa aporia, a aporia no sentido de impossibilidade de compreensão da essência, né, da raiz dos objetos, né, situando aqui no nível do fenômeno, na primeira camada do conhecimento do objeto, e ao mesmo tempo que desenvolve uma ética considerada a ética transcendental a partir desses dogmas do imperativo categórico para tentar descer a praxis, né? E isso vai ser absorvido por algumas correntes dentro do marxismo, algumas correntes marxistas, né, a partir da Segunda Internacional, após a morte de Marx, né, principalmente com Bernstein, Max Adler, Kautsky, e isso vai também se desenvolver em outros dispositivos teórico-práticos, né, principalmente economicista, mecanicista na Terceira Internacional, como a gente pontuou um pouco aqui.
E são essas correntes dentro do marxismo que o Gramsci vai se defrontar e tentar dar respostas, assim como o Lukács, né? E o Gramsci vai articular as partes constitutivas, né? Vai buscar articular as partes constitutivas do marxismo, né? A partir de Labriola, de Lênin, né? De forma original e dialética, equalizando filosofia e política, recuperando o caráter e o potencial revolucionário da filosofia da praxis, né, que tem esse aspecto ativo na história. E isso parte também de uma nova concepção de praxis, né, de uma concepção de praxis historicista, a partir da atividade humana, em conjunto com o desenvolvimento da totalidade sócio-histórica. Né. E é nesse sentido que ele recupera o caráter ativo do homem diante da história, quando em uma das passagens ele assenta isso, né, quando ele vai colocar que a filosofia deve se tornar política para se tornar verdadeira, para continuar a ser filosofia, que a tranquila teoria deve ser realizada praticamente, deve ser realidade efetiva e, finalmente, como elemento para a teoria da unidade entre teoria e prática. Né, no conjunto, principalmente no caderno 11, onde ele vai situar o debate, né, na publicação da Civilização Brasileira, intitulado, né, Os Intelectuais, Introdução ao Estudo da Filosofia e a Filosofia de Benedetto Croce, ele vai situar aí o desenvolvimento dessas concepções, né, da unidade entre teoria e prática e o caráter ativo, humano na história. E a partir disso, né, que o Gramsci vai recuperar nessa concepção da praxis, né, de uma concepção revolucionária da praxis, a dupla tarefa do marxismo, né, de combater a ideologia moderna na sua forma mais refinada, a partir desses determinantes que a gente colocou, dessas contradições, e ao mesmo tempo fomentar a popularização da cultura, ou esclarecer, entre aspas, as classes populares, as classes subalternas, cuja cultura era medieval, ou seja, tentar superar a concepção metafísica do mundo. Né? Em algumas das passagens do Gramsci, a gente vai até situar, pontuar que o senso comum está encravado, né, na lógica formal e enfrenta a dialética como se a dialética fosse difícil, fosse algo difícil, impossível de ser compreendido. E nós terminamos aqui o nosso último encontro tentando apontar para essa dialética, né, que a gente vai tentar desdobrar um pouco mais aqui hoje. Então, há uma extensão nesse sentido, né, que o Gramsci vai situar uma extensão quantitativa, ou seja, um alcance, um desdobramento do fomento da perspectiva marxiana, né, da filosofia da praxis, mas não alcança na mesma medida, não tem o mesmo alcance qualitativo, consequente, né, em consequência das deturpações revisionistas, né, que vão fragmentar o marxismo com esse conjunto de concepções que tolhem a concepção de totalidade, né, da razão dialética na sua totalidade, dando ênfase ou na estrutura ou na superestrutura, ou reproduzindo esse dualismo, né, ou dando ênfase no sujeito, né, nas concepções morais, psicológicas, né, para o desenvolvimento do socialismo. Então, a gente vai ver que como ele vai tentar, né, desenvolver aí a perspectiva da dialética, uma dialética que a gente chama, que a gente denomina na nossa pesquisa de dialética práxica, né? Então, para o Gramsci, a filosofia ela é política, né? Há uma relação dialética contraditória que atravessa todas as relações humanas. Então, a gente vai tentar compreender aqui como é que se desdobra, né? Como é que se ocorre, como é que se dá isso, né? Então, nesse sentido, né, ele recupera a originalidade da filosofia da praxis, que é o seu caráter revolucionário, justamente nessa virada, né, essa viragem que o Marx provoca da concepção hegeliana, né, então funda aí um novo materialismo, que a gente considera como uma nova ontologia, é um momento fundamental da cultura moderna, justamente por essa crítica à mutilação da dialética, e por isso que a tarefa primeira seria a redialetização, que é das nossas tarefas aqui também, né, nesse conjunto de
formações, né, de compartilhamento de conhecimento que a gente tenta fomentar e organizar. Então, o Gramsci vai ativar, nesse sentido, reativar o caráter ativo e mundano, né, da filosofia da praxis como base de organização revolucionária. Né? E aí é nesse sentido que ele reequilibra, né, essa retomada da perspectiva dialética historicista, da dialética práxica, né, nessa contraposição a esse idealismo ou materialismo mecanicista, e ele vai recuperar a dialética no viés omnilateral, no viés integral, na esteira do materialismo de Marx, né? E isso vai exigir novos termos, né? Toda nova concepção de mundo exige novos termos para não haver qualquer tipo de confusão da incrustação positivista ou de deturpações que o próprio termo materialismo histórico dialético vai carregando, né? E aí ele recupera a filosofia da praxis do Labriola, que tem como ponto fundamental, né, uma aproximação, inclusive, com o Cax, na recuperação do viés revolucionário pela concepção do trabalho. Então, o Labriola, né, faz essa recuperação desse viés laborioso, né, ao mesmo tempo que o Lane, os cadernos filosóficos, que não há nenhuma, até agora, né, nenhum tipo de referência de acesso do Gramsci a esses escritos, mas como teve em Moscou em 1922, há a possibilidade de ter acesso a esse debate, né, da dialética política revolucionária que se desdobra principalmente na concepção de hegemonia, né, e do caráter práxico, né, dialético práxico da própria política, né, do desdobramento e da organização política. Então, Labriola, como vai dizer o Gramsci, né, ele vai afirmar que no trabalho, assim, integralmente entendido, está implícito o desenvolvimento respectivamente proporcionado e proporcionais das atitudes mentais e das atitudes operativas, ou seja, pré-ideação e objetivação, teoria e prática, né, a síntese entre teoria e prática. Bem como no conceito da história do trabalho está sempre implícita a forma social do trabalho em si e a variação desta forma. O homem histórico é sempre um homem social. Né? Isso aí é a base do pensamento, né, do Labriola, a qual o Gramsci tem acesso e desdobra aí sua concepção da filosofia da praxis. Então, nesse sentido que o Gramsci vai recuperar a perspectiva de desenvolvimento ou de organização, ou de configuração da praxis, né, como rovejante, né, ou inversa, subversiva, no sentido também de que ela é possível, passível de ser compreendida, ou seja, é cognoscente, não é algo, não é um número inacessível de compreensão, não é algo inacessível de compreensão, mas é sim cognoscente, né, e é transformadora, ao mesmo tempo um elemento de compreensão e um elemento de ação, né? Então, a praxis, ela é justamente essa relação unitária de complexas mediações, que a gente vai ver aqui, da relação entre estrutura e superestrutura, como que essas mediações se configuram na perspectiva gramsciana, né, da relação entre sujeito e objeto, do conhecer e fazer. Justamente porque, como o Gramsci vai afirmar, né, no caderno, em 1932, para a filosofia da praxis, o ser não pode ser separado do pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto. Se faz essa separação, cai-se numa das muitas formas de religião ou na abstração sem sentido. Então, qualquer separação que a gente faça aqui para a apresentação desses conceitos é puramente metodológica e didática para a compreensão, para facilitar a compreensão, mas assim como o Gramsci afirma, nenhuma dessas partes, nenhum desses componentes da realidade, da praxis social, do conjunto da praxis social, está separado na realidade, né? A gente viu no último encontro que há uma relação de autonomia relativa, de determinação recíproca e de dependência ontológica entre esses elementos, esses complexos sociais na realidade. Então, por isso, né,
que o Gramsci, ao superar todas essas concepções anteriores, materialistas, né, essas vulgatas do marxismo, ele recupera, então, né, tenta superar essas visões que se colocavam como abstratas, transcendentes, ahistóricas, tentando recuperar aí o caráter mundano, terreno, a terrenalidade da praxis, né, e por isso a praxis é concreta, mundana, porque se faz pela própria atividade do homem. Né, por isso que ele vai desenvolver o conceito também de bloco histórico, né? E é resultado também do movimento das contradições da relação natureza-história, e essa relação entre natureza e história que se dá através do trabalho, que fomenta aí a relação indissolúvel entre teoria e prática, é que nessa concepção configura o monismo marxista, ou seja, a relação entre teoria e prática, que é o que movimenta a história a partir das contradições, que dilata novas concepções, novas formas de ser no mundo, é que configura esse monismo, né? A estrutura e as superestruturas formam um bloco histórico, ou seja, esse conjunto de complexo contraditório das superestruturas, né, que é o reflexo do conjunto das relações sociais, e aqui a gente tem que compreender reflexo não como algo mecânico, né, mas na perspectiva, inclusive, lucasiana do espelhamento, né, conjunto das relações sociais de produção, e disto decorre só um sistema totalitário de ideologias, né, que reflete racionalmente a contradição da estrutura e representa a existência das condições objetivas para a subversão da praxis. O que isso significa, né? Segundo o Gramsci, a relação entre estrutura e superestrutura, né, ela é determinada historicamente e forma ali um conjunto social, o bloco histórico, né, expressa um determinado conjunto de articulação entre estrutura e superestrutura, ou seja, as formas de produção da vida e de reprodução da vida, por onde circulam as ideias, né, as ideologias pelos complexos sociais em determinado momento histórico. O próprio conceito de bloco histórico já carrega o nome histórico, né, justamente porque o Gramsci não opera ao recuperar o caráter revolucionário da filosofia da praxis e o caráter historicista do marxismo, frente às concepções deterministas, mecanicistas que levam a concepções deterministas, que tudo está dado a priori, né? O próprio conceito de bloco histórico é um conceito que expressa o caráter transitório, né, da história, e não de algo dado que se desdobra de forma causa e efeito, ou como linearidade do processo histórico. Tá? Então, aqui ele já expressa isso. Então, para Gramsci, a praxis se apresenta de 3 modos fundamentais, né? Técnico-produtiva, ou seja, refere-se ao trabalho como mediação do homem ou do ser humano e a natureza. Né? A praxis tem esse caráter porque parte disso, dessa mediação, o trabalho sendo essa plataforma, como a gente falou. Científico experimental, porque refere-se ao método experimental que representa uma viragem histórica e demarca o pensamento moderno, né, capaz de possibilitar a unidade perfeita entre teoria e prática, que se coroa, né, que tem como coroamento a filosofia da praxis. Então, a própria praxis, ela já traz em si como o caráter cognoscente que tem, né, o desenvolvimento dos próprios elementos de método de compreensão de si, né, e histórico-política, porque refere-se à atividade humana de mediação entre a vontade humana e a estrutura econômica, ou seja, entre estrutura e superestrutura. É essa mediação aqui que movimenta, né, que coloca em movimento o processo, que realiza o movimento da história, né, que se concretiza, ligada aí ao problema da ideologia e da hegemonia que se configura, que se expressa, né, em primeira instância, especialmente na superestrutura, né, como há uma passagem em que o Marx vai pontuar isso. Né. Então, segundo Gramsci, pela nova dialética, a gente pode compreender a praxis revolucionária como unidade orgânica. Qual é a unidade orgânica entre estrutura e superestrutura, entre história, economia e política? Ou seja, entre o fundamento do processo produtivo da vida, de produção da vida e de desenvolvimento das ideias, né, sobre a vida. Então, síntese do movimento de conservação e superação das concepções anteriores. Por isso que ele vai afirmar que essa dialética, ela para compreender, né,
esse significado da nova dialética, dessa dialética que está na realidade, ela não é pura, não é puro desdobramento do pensamento humano, porque ela está na realidade, por isso que a gente passa aqui pelo conceito de praxis, que está lá na terceira tese sobre Feuerbach, e o Gramsci considera a terceira tese sobre Feuerbach e a miséria da filosofia como sendo os germes, né, dessa concepção revolucionária da filosofia da praxis. Esse significado da nova dialética, né, só pode ser concebido se há a possibilidade, né, se a filosofia da praxis é concebida em toda a sua integralidade e originalidade, ou seja, que ali é uma virada de um pensamento humano, né, no desenvolvimento teórico prático, na medida que é um terceiro, que é uma nova síntese, né, superando ali o idealismo e o materialismo tradicionais. Tá? Então, nesse sentido, a gente começa aqui a pontuar. Se não estiver aparecendo para vocês, porque às vezes eu vou passando aqui, eu não sei se vai passando para vocês. Está passando para vocês, não tá? Ninguém está falando nada, é porque está passando, né? Então, vamos lá. Estou conferindo aqui, está aparecendo. Então, a gente vai tentar pontuar aqui essa dialética que a gente considera, né, que a gente conceitua como dialética práxica, né, que está diretamente conectada com essa concepção de praxis. Então, há a superação das posições suprahistóricas, antimetafísicas e antidogmáticas, com algumas características, né, com alguns elementos originais que o Gramsci vai recuperar. Como que é possível afirmar que há um caráter suprahistórico e antimetafísico na filosofia da praxis para se contrapor a essas correntes, seja dentro do marxismo, correntes dentro da própria dos desdobramentos do próprio marxismo ou outras correntes, né, burguesas, pequeno-burguesas. Ele recupera justamente o caráter de imanência, né, ou seja, entender o objeto no seu próprio ser, no seu ser em si, no seu próprio movimento, né? E a imanência não é algo ahistórico, mas é algo histórico nesse sentido, né? Já que o Gramsci considera que o único historicismo, o marxismo, a perspectiva da filosofia da praxis, considera que a história é o único absoluto, né? Ou seja, enquanto existir ser humano, que é o ser que faz a história, né, vai existir história, é o único absoluto, não existe nada fora da história. Então, se não existe nada fora da história, esse caráter da imanência, ele tem um caráter impuro, de terrenalidade, não algo que está supra, fora, trans, né, a história. Então, esse é o primeiro caráter dessa dialética, né, que aí a compreensão, né, dessa relação entre totalidade histórica, né, ou seja, tudo que foi desenvolvido historicamente, o conjunto do acúmulo teórico dos conhecimentos, da riqueza historicamente produzida, assim como, né, de determinado momento histórico, né, como que se articula o conjunto da totalidade social, da estrutura e da superestrutura, ou seja, da relação entre a forma de produção da vida e de reprodução, né? E aí a superestrutura ela tem o caráter de mediação, né? De dimensão gnoseológica dialética, porque é por onde circulam as ideias, as ideologias se configuram, podem se tornar força operosa da realidade, né? Por justamente haver esse caráter, né? Essa relação de reciprocidade entre essas dimensões, essas esferas da realidade. Por isso que a gente colocou como essa figura, né, dessa espiral, que muita gente conhece, ou talvez não conheça, mas vai conhecer hoje, né, que utilizamos como referência para poder falar um pouco sobre isso, né? Porque há uma tendência dentro das correntes mecanicistas, deterministas, fatalistas, ou seja, estruturalistas, vamos dizer assim, porque coloca a ênfase em geral na estrutura, como se a estrutura fosse uma base, e todo o conjunto dos outros complexos sociais surgisse, se originasse, se desdobrasse como uma relação de causa e efeito a partir dessa estrutura, ou seja, a forma como o trabalho se organiza se desdobra no conjunto
dos complexos superestruturais, filosofia, política, arte, educação, Estado, direito, como se fosse um desdobramento, ou seja, tudo está contido na estrutura, né? É como se a estrutura contivesse ou contesse tudo, e a partir disso, tudo se desdobra, né? Isso é uma relação, uma visão unilinear, além de ser linear, é unilinear, porque não tem retorno, né? E ao mesmo tempo é fatalista, né? Porque está tudo aqui, se está tudo aqui se desdobra no conjunto das superestruturas, das ideologias, como que fica a subjetividade nesse processo, né? Onde fica a subjetividade nesse processo? Não fica, né? Não há subjetividade. A subjetividade ela é apagada, obscurecida desse processo. Então, você nega a possibilidade de qualquer intervenção ativa consciente dos sujeitos históricos no processo de retorno sobre a estrutura, certo? Então, nesse sentido, né, o Gramsci ele rompe com essa visão de base. Não existe base, não existe essa base, né? Existe uma relação dialética entre os diversos complexos sociais que estão em constante movimento, né, que estão em constante conexão, em interconexão e estão em determinação recíproca, né? Então, esse espiral, né, ele, ao mesmo tempo que serviu de base, né, para compreensão de movimento dos elementos na própria natureza, o número de ouro com o código Fibonacci, né, na área da matemática e tudo, tem uma lógica perfeita, né, o número de ouro tem as medidas perfeitas, né, que está presente em várias formas, né, e aí não se destaca a forma de conteúdo da própria natureza, nem no mundo social, né, forma e conteúdo estão extremamente conectados. Então, aqui há um movimento no Gramsci que ele tira esse chão, né? E há uma tendência dentro de uma dita ortodoxia marxista de operar com essa base, né, como se fosse um prédio, o alicerce, e a partir disso tudo se desdobra, né? Essa visão ela acaba sendo caindo num determinismo mecanicista, né, que é o contrário do que é a filosofia da praxis. Há um apego muito grande a essa base nesse sentido, né? Nesse sentido de que é o chão que tudo se ergue a partir disso e não como um movimento interconectado, porque há tendências que nós citamos no nosso encontro passado, né? Há tendências ornamentais, né, que vão negar, como a própria corrente kantiana, ceticista, né, subjetivista, que coloca o centro do conhecimento no sujeito e nega a objetividade. Não é o caso aqui, não há negação da objetividade. A objetividade ela está ali, existe uma relação entre estrutura e superestrutura, existe uma relação entre sujeito e objeto, mas não nesse formato. Não nesse formato de base se ergue um prédio, né? Se ergue tudo a partir disso. A relação ela é interconectada e intraconectada, ao mesmo tempo que o homem, o ser humano, né, a mulher, todos nós, estamos em constante movimento, movimentamos a realidade está em constante movimento, retroage sobre o sujeito responde à realidade, faz escolhas entre alternativas, então há um movimento, né, constante, né, de continuidade na descontinuidade e de relação interconectada entre os diversos complexos sociais da superestrutura e da estrutura, ou seja, do modo de produção da vida e do modo de organização do que se pensa sobre a vida, né? Por isso, nesse sentido, nessa recuperação dessa lógica de imanência historicista, terrena, né, mundana, é que ele tem condições aí de combater a passividade frente à história, né? Porque entende essa relação entre sujeito, objeto, subjetividade e objetividade em movimento, né? E aí é possível, né, compreendendo esse caráter da superestrutura como mediação, como passagem, né, como trânsito das concepções de mundo, das ideologias e como a dimensão gnoseológica dialética. O que significa dimensão gnoseológica dialética? Significa que é a partir daqui que se compreende a realidade, é nesse circuito que se compreende a realidade. Então, nesse circuito é que é possível disputar, né, também as consciências, né,
e, ao mesmo tempo, desenvolver novas concepções de mundo, né? E que isso está interconectado ali com o desenvolvimento das forças produtivas, né? Então, é nesse circuito de compreensão do mundo que ali é possível compreender as relações de produção, né? As contradições das relações de produção. Por isso que o Gramsci vai afirmar que não é possível fazer uma reforma intelectual e moral sem uma reforma econômica. Né? Uma reforma econômica já é a expressão de uma reforma intelectual e moral. Por isso que ele articula aqui a relação entre necessidade e liberdade, né, tentando equalizar as perspectivas que apontam, que colocam a ênfase na estrutura, né, estão colocando a ênfase na necessidade. Quem coloca, né, aquelas correntes que colocam a ênfase na superestrutura ou no sujeito, estão colocando a ênfase, né, na subjetividade. Então, o Gramsci está, né, buscando aqui mostrar a relação dialética entre necessidade e liberdade, na perspectiva ontológica, ou seja, há uma relação ontológica entre necessidade e liberdade, entre as forças produtivas, né, e as relações de produção, que se expressam nessa conjugação, nessa constituição da própria realidade, e é preciso ser compreendida assim, né? Então, como esse par dialético, né, entre quantidade e qualidade, na medida que há a dilatação, né, de determinada esfera, como ocorreu na esfera do ser social, para a esfera do ser social, que o Lukács chama de salto ontológico, há o desdobramento, né, a dilatação para um outro nível de qualidade. No caso da perspectiva social revolucionária, né, só há a possibilidade de salto, né, da quantidade para a qualidade, ou numa perspectiva revolucionária, se houver um acesso quantitativo da perspectiva da filosofia da praxis, como concepção de mundo, que desenvolva, que crie as condições objetivas para essa revolução, ou seja, para essa dilatação qualitativa, né, ou seja, a superação da forma de ser capitalista para uma outra nova forma de ser qualitativamente superior, que o Gramsci configura ou chama, né, denomina de nova civilização moderna superior. Tá? Eu espero que esteja fazendo sentido, porque eu estou tentando correr e às vezes vai tudo atropelado aqui, mas vamos lá, vamos seguindo, né? Então, nesse sentido, a dialética da filosofia da praxis, ela não se configura como uma perspectiva de justaposição de opostos, né? Uma justaposição mecânica, né? Ou essas relações de causa e efeito que a gente colocou aqui, que as perspectivas mecanicistas têm, numa perspectiva teórica, que se desdobra numa perspectiva cindida também prática, né? Prático-política. Né, na perspectiva, por exemplo, do Croce da dialética dos distintos, como ele não tinha nenhuma perspectiva revolucionária de transformação, né, radical da realidade, ele vai defender nessa dialética dos distintos uma dialética de justaposição, né, de harmonização. Um exemplo bem prático para a gente pensar é o mito da democracia racial, né, do Gilberto Freire, na nossa concepção mais próxima da nossa realidade, né, da justaposição de classes, da conciliação de classes pela miscigenação, né, da harmonização entre Casa Grande e Senzala, que só o termo, né, só a concepção de Casa Grande e Senzala já expressa a luta de classes, né, mas quem opera nessa dialética que não é práxica, que não é revolucionária, opera compreendendo que os opostos se atraem, né, os opostos se encaixam. A perspectiva da dialética práxica não é operar na complementação no sentido de justaposição, mas de superação, né, de continuidade, numa perspectiva que supera a determinação histórica, né, nesse sentido, né, que já está dado ali e tem uma visão fatalista, né, de não superação, porque a perspectiva de conciliação de opostos não visa a perspectiva revolucionária, mas de conciliação e perspectiva reformista. Né? Então, o nível de determinação na filosofia da praxis é naquele determinado momento histórico, e não determinação a priori. Certo? É uma outra concepção. Então, é uma determinação que ela é historicista, ela é histórica no sentido da mesma compreensão da concepção de bloco histórico.
certo? Então, é uma determinação de compreensão das forças, da correlação de forças em movimento naquele determinado momento histórico. Então, naquele determinado momento histórico, tinha Casa Grande e Senzala, eram as forças opostas do momento, né? A perspectiva da dialética práxica, que opera no sentido de superação das formas de dominação, é a lógica do subalterno que deve superar a lógica dominante. Então, o devir, nesse sentido de superação, né, ele faz parte da perspectiva dialética, né? Então, faz parte desse ser, dessa concepção de ser social. Então, devia sempre, né, com a compreensão das possibilidades, buscar sempre as possibilidades históricas e entender a história sempre como um campo aberto, né, e não como um sistema fechado, como o sistema hegeliano, né, que pensa, né, que compreende o espírito, né, como o pensamento humano, né, como o desenvolvimento da história, que se encerra no Estado. Então, para o Marx, para o Gramsci, isso não é isso. Né? A história é um campo aberto que está sempre se fazendo e refazendo de acordo com a atividade humana. O que coloca em movimento essa atividade humana é justamente o movimento das próprias contradições, né? As necessidades postas pelas próprias contradições históricas. Então, são as próprias contradições que se colocam como propulsoras da história. Então, por isso que o Gramsci vai dizer nos cadernos, né, que se limitar à simples enunciação teórica de princípios claros de método, né, disso era a filosofia do século XVIII, antes da retomada do valor-trabalho. Né? O trabalho necessário é complexo e deve ser articulado e gradual, deve ser dedução e indução combinadas, lógica formal e lógica dialética, identificação e distinção, demonstração positiva e destruição do velho. Porém, não em abstrato, mas em concreto, sobre a base real e da experiência afetiva. E aqui tem um elemento interessante, porque, em geral, quando se pensa na dialética, né, há uma perspectiva de superação excludente da lógica formal, né, esses opostos, nessa articulação. E para o Gramsci, essa superação ela também tem um caráter de conservação, mas num outro nível de qualidade. Né? Então, a gente tem conservação, superação para um outro nível de qualidade dentro da perspectiva dialética. Tá? Então, nesse sentido, a contradição, né, ela é um dos elementos fundamentais de compreensão da realidade, né, da realidade práxica e da dialética práxica, né? Porque, segundo Gramsci, a filosofia da praxis é a filosofia das contradições, não é pensamento puro, não tem aquele caráter de passividade, né, de contemplação, mas opera com a terrenalidade, né, o caráter mundano da realidade. Então, não é ato puro, é ato impuro. Por isso, opera com as contradições, e não com a visão idealista, metafísica. Então, por isso que ele vai afirmar que os sistemas filosóficos, né, as filosofias que existiram até hoje, foram a manifestação das íntimas contradições que dilaceraram a sociedade, mas a filosofia da prática é uma filosofia liberada ou que busca liberar-se de qualquer elemento ideológico unilateral e fanático, ou seja, partindo de princípios que se desdobram na realidade, como essa ideia de base que ergue um todo, né, e que é unilateral, ao mesmo tempo é fanático, porque nessa perspectiva, né, você opera com dogmas, né, e o dogmas não é algo, né, não é a expressão de uma concepção historicista, de uma concepção histórica da realidade. Por isso que a filosofia da praxis é a consciência plena das contradições, porque é aí, né, que o filósofo entendido individualmente ou como grupo social global, né, não só compreende as contradições, mas coloca a si mesmo como elemento de contradição. A gente vai ver um pouco sobre isso também, né? Se a realidade histórica ela é contraditória, os intelectuais, eles também têm que se colocar como elemento de contradição. Que seria esse elemento de contradição, né? Então, eleva este elemento a princípio de conhecimento e, consequentemente, de ação. Então, toda contradição precisa ser superada, o que significa que os intelectuais, enquanto casta, precisam também ser superados, né? E nesse sentido, né,
ele vai romper com a abstração metafísica, né, que transforma esses elementos reais históricos em ahistóricos, como o capitalismo e o automatismo de mercado, ou como as perspectivas, né, que não compreendem a relação dialética entre filosofia e política, como ele vai problematizar aqui na retomada da miséria da filosofia, né? Esse aspecto do Proudhon, né, do valor, como sendo essa mediação das forças contraditórias, né, equalizando, e o Marx vai operar essa crítica ao Proudhon, né, na miséria da filosofia, o Proudhon queria resolver a equação da questão de igualdade, de justiça social, equalizando ali o valor, não entendendo que o valor, né, vinha da exploração do tempo de trabalho, querendo equalizar a partir do salário, do valor, né, e aí o Gramsci retoma isso, afirmando, né, que liberdade é versus essa concepção que, por outro lado, caía também no espontaneísmo, né, nesse viés anarcossindicalista que o Proudhon tinha. Então, nesse sentido aí, né, mais uma vez, as possibilidades, elas têm que ser compreendidas pela raiz histórica dessa relação estrutura e superestrutura, como síntese unitária da relação entre qualidade e quantidade, ou seja, a perspectiva dialética práxica, ela precisa se tornar senso comum, precisa se espraiar no nível agora de superação, né, dessa primeira onda do marxismo, que foi no nível de quantidade, mas não seguiu o mesmo nível de qualidade, como o Gramsci vai dizer. Então, a recuperação do marxismo e o fomento dessa concepção da dialética prática agora precisa ser realizada, porque para superar a contradição é preciso estar munido desses elementos da dialética prática, entendendo que a realidade está em constante movimento, o ser humano está em constante movimento, e o prisma, né, ou seja, o óculos, as lentes de compreensão também tem que acompanhar esse movimento da realidade, né? Não há nada estático. Essa ideia de base estática não faz parte da filosofia da praxis, né? Esse apego a algo sólido, sólido não, mas estático, né? Sólido sim, mas estático não é a relação entre realidade histórico concreta e perspectiva revolucionária, né? Se fosse assim, não havia essa perspectiva revolucionária, porque a história partiria, né? Teria um ponto de partida estagnado, né? Sem possibilidade de superação. Então, por isso que a dialética práxica, nesse sentido, ela tem 3 significados interligados. Gnoseológico, ou seja, de compreensão, de caráter, um caráter de teoria do conhecimento que não se desconecta do seu caráter metodológico, né? Ou seja, é passível de compreensão e, ao mesmo tempo, se torna um método de compreensão da realidade e, ao mesmo tempo, é ontológico porque está na própria realidade, não parte da cabeça do puro exercício do pensamento, né? Está conectado com a forma de ser da própria realidade em determinado momento histórico, né? Como o conceito de bloco histórico gramsciano, que aí remetem ao nexo necessidade e liberdade, como a gente já viu, né? Objetividade, que expressa a relação mundo objetivo, né, subjetivo, que expressam aí a própria atividade humana. Então, por isso que o Gramsci vai dizer, né, que poder-se-á indagar se a filosofia da praxis não é precisa e especificamente uma teoria da história, ao que se responde que isto é verdade, mas que é impossível, por isso mesmo, destacar da história a política e a economia, mesmo em suas fases especializadas de ciência e arte da política e de ciência e política econômica, ou seja, após ter realizado a tarefa principal na parte filosófica geral, que é a filosofia da praxis propriamente dita, a ciência da dialética ou gnoseologia, na qual os conceitos gerais da história, de política, economia, se relacionam à unidade orgânica. É interessante isso aqui que o Gramsci coloca, porque, em geral, quando se há uma perspectiva ontológica da realidade, compreensão do ser, né? Em geral, quem se desdobra, se debruça sobre essa concepção de mundo ontológica, há né, algumas, inclusive referenciadas no Lukács, né, há uma tendência a negar o caráter gnoseológico, né, da própria dialética da filosofia da praxis.
né? Justamente tentando aqui se colocar num outro extremo, como se o caráter ontológico se debruçasse somente sobre a realidade objetiva, né? Em contraposição às correntes que se debruçam especificamente sobre novas epistemologias, por exemplo, né? Ou não tem um caráter subjetivista, né? As concepções, especificamente, né? Ou predominantemente pós-modernas, que tem esse caráter, né? E aí há uma falsa resposta a isso, né? Ou um problema de resposta a isso, como se o caráter gnoseológico não fizesse parte da ontologia, né? Do método. O método de compreensão da realidade, ele também é uma epistemologia, ele também é uma teoria do conhecimento, conhecer a própria realidade tal como ela é, na sua forma de ser específica, historicamente determinada, né? E o Gramsci está dizendo isso no conjunto dos cadernos, né? A ciência da dialética ou gnoseologia, ou seja, a própria filosofia da praxis, ela também é concepção de mundo, ela também é gnoseológica, metodológica e ontológica, né? Ou seja, não é aqui esses três significados expressam a relação teoria e prática, né, da filosofia da praxis, a síntese dessa relação. E aí a gente tem a influência do Lane, né, sobre Gramsci, né, porque ele vai afirmar nos cadernos filosóficos, Marx não nos deixou a lógica com L maiúsculo, deixou-nos a lógica de capital, seria convenientemente utilizar a fundo esta observação para o problema aqui discutido. Em capital são aplicados a uma ciência, a lógica, a dialética, a teoria do conhecimento. Não são necessárias três palavras, é a mesma coisa. De um materialismo que recolheu tudo que há de precioso em Hegel e o que o fez avançar. E aí o Gramsci nessa esteira vai afirmando, né, se estas três atividades são os elementos constitutivos de uma mesma concepção de mundo, deve existir necessariamente em seus princípios teóricos convertibilidade de uma na outra, ou seja, tradução recíproca na linguagem específica própria de cada elemento constitutivo. Um está implícito no outro, e todos, em conjunto, formam um círculo homogêneo. Então, nessa concepção da dialética práxica, que ao mesmo tempo é gnoseológica, é ontológica e metodológica, né, o Gramsci desenvolve o conceito de tradutibilidade de linguagens, que significa que a compreensão dos complexos sociais, ou seja, a política, a filosofia, a educação, a arte, tudo, né, e ele vai problematizar nos cadernos especificamente com a filosofia e a política, na forma da filosofia alemã, da política francesa, como, né, tradução recíproca, ainda que não utilizem os mesmos termos, né, mas tem concepções, né, que se traduzem uma na outra, né, ainda que não utilizem termos próximos. Tá? Então, qual é o desdobramento disso? Né? A gente vai ver já aqui com o conceito que ele vai desenvolver da concepção de formação humana, no sentido do político em ato. E aí é por isso que essa dialética, a imanência que a gente falou lá atrás, né, ela se fortalece, né, se configura aqui como central. Porque por que é imanente isso, né? Quando Marx usa a expressão imanência no sentido metafórico, não é dito, na verdade, nada é dito. Né? Na verdade, Marx dá ao termo imanência significado próprio, ou seja, ele não é um panteísta, não no sentido metafísico tradicional, mas é um marxista, um materialista histórico. Nesta expressão, materialismo histórico é dado o maior peso ao primeiro membro, ou seja, materialista, né? Quanto deveria ser dado ao segundo. Então, Marx é essencialmente um historicista, e um historicista que faz a leitura da linguagem da realidade, por isso que a concepção de tradução, de tradutibilidade de linguagens, que no senso comum se coloca como se reduzisse apenas a uma forma de falar para as classes subalternas, para o Gramsci isso é muito mais complexo, né? É muito mais complexo do que você tentar alcançar ou facilitar a compreensão, né? A tradutibilidade de linguagens é a capacidade de leitura dos diversos complexos sociais para poder atuar na realidade, né?
Por isso que aqui não se descola, não se desloca, que é impossível a gente falar de dialética, imanência, tradutibilidade, né? Um sem falar do outro, e por isso que a gente está seguindo essa trajetória. Então, a filosofia da praxis, né, segundo Gramsci, é esse resultado e coroamento de toda a história precedente, porque aí realiza a síntese, né, de todos esses elementos anteriores nessa configuração dessas três formas, né, desses três significados da dialética prática que se manifestam. Né? Então, da crítica ao hegelianismo nasce o idealismo moderno, da filosofia da praxis, e o imanentismo hegeliano torna-se historicismo. Então, nesse par razão-realidade que havia no Hegel, né, o real é racional, o racional é real, ou seja, por exercício do pensamento, no Marx e na filosofia da praxis é história. Então, essa imanência é histórica, não é exercício do pensamento. Então, mais só é historicismo absoluto com a filosofia da praxis, historicismo absoluto ou humanismo absoluto. Então, né, como a gente estava pontuando antes, não é verdade que a filosofia da praxis destaca a estrutura das superestruturas, ou seja, a estrutura ela não está destacada da superestrutura e nem é a base das superestruturas, né? Ao contrário, ela concebe o desenvolvimento das mesmas com intimamente relacionadas. Então, aqui, já me aproximando do final, caminhando para o final, aquilo que a gente estava falando antes, né? Não há uma relação de estrutura e superestrutura de determinação unilateral, né? Mas de determinação recíproca, né? E aí, ao contrário, né? Ela concebe o desenvolvimento das mesmas como intimamente relacionado, interrelativo e recíproco. E aí ele se pergunta, né? Será que a estrutura é concebida como algo imóvel e absoluto? Ou, ao contrário, como a própria realidade em movimento? Essa questão vem justamente a partir das concepções mecanicistas, né, que colocam na estrutura essa ênfase. Então, a afirmação das teses sobre Feuerbach, que o educador deve ser educado, não coloca uma relação necessária, de reação ativa do homem sobre a estrutura, afirmando a unidade do processo real. Então, aí Gramsci está justamente se contrapondo a essas perspectivas que colocam no grande dia da Revolução, né, todo a disposição revolucionária, né, como se o processo, na perspectiva de Bernstein, né, o processo é tudo e o fim não é nada, ou, né, nessa perspectiva dessa sociologia, desse sociologismo positivista que também coloca na estrutura e coloca as subjetividades, né, da classe trabalhadora, da classe revolucionária, com uma passividade, né, uma passividade mórbida. Então, Gramsci está recuperando esses elementos, indo muito mais além disso, né? Não só na perspectiva política, mas articulando filosofia e política, ou seja, articulando teoria e prática, né? Recuperando esse caráter da filosofia da praxis como teoria, como filosofia, que não só se coloca ali num debate do ponto de vista revolucionário, específico, particular daquele determinado momento histórico, mas que, ao mesmo tempo, supera todas as concepções anteriores, né? E aí, embora o Gramsci siga nesse viés, ele não utiliza o termo ontologia, né, nos cadernos. Ele vai operar em uma discussão com ortodoxia, justamente por conta desse debate, dessa ortodoxia, né? Então, ele vai dizer que a ortodoxia não deve ser procurada neste ou naquele seguidor da filosofia e da praxis, nesta ou naquela tendência ligada a correntes estranhas à doutrina original, mas no conceito fundamental de que a filosofia da praxis basta a si mesma, contém em si todos os elementos fundamentais para construir uma total e integral concepção de mundo, uma total filosofia e teoria das ciências naturais. Não somente isso, mas também para vivificar uma integral concepção, organização prática da sociedade, ou seja, para tornar-se uma total, integral civilização. Então, aqui ele resume tudo isso que a gente estava falando, ao mesmo tempo que não se coloca somente, né, diante de um debate ali específico revolucionário do partido, da Internacional, da primeira, da segunda, da terceira, mas ao mesmo tempo
articula, né, o mundo social, o mundo natural e supera todas as concepções anteriores, né, como forma ativa de recuperar o caráter ativo, o que é uma contradição, né, que se contrapõe aí às contradições dessas concepções mecanicistas. Então, ao recuperar o caráter ativo do sujeito histórico, né, da classe trabalhadora, das classes e grupos subalternos, para quem a filosofia da praxis estava direcionada, então ele vai desenvolver a concepção do político em ato, né, a sua concepção de formação humana, que vai além do caderno 12, no caderno 12, especificamente no caráter da desenvolvimento da escola unitária, mas também de uma concepção de intelectual orgânico, articulando aí o caderno 12 e o caderno 13, mais especificamente, onde ele vai desenvolver esses elementos para a gente pensar que o que seria esse político em ato, né, que desenvolveria diversas habilidades humanas, teórica, prática, técnica, né. O político em ato é esse filósofo democrático e seria justamente, né, essa concepção mais ampla de educação, né, que entende aí a relação do ser humano com as circunstâncias e ser humano, né. Então, ou seja, ocorreria aí a partir afinada com a terceira tese sobre Feuerbach, né? Então, a partir do desdobramento, do desenvolvimento, né, da transformação das circunstâncias em conexão com os outros seres sociais. Por isso que segue na linha do educador deve ser educado, ou seja, modificando as estruturas e as concepções de mundo, né, e modificando a si mesmo. Então, o político em ato, ele é justamente essa nova personalidade histórica que deve ser forjada, né, nessa simbiose histórico-concreta e dialética, capaz de compreender o ser do seu tempo e, ao mesmo tempo, as conexões, as possibilidades socio-históricas do devir. Por isso que ele vai dizer, falar, né, defender essa apropriação do conhecimento para a ação, né, porque o ser humano, né, a gente afirma que a partir do Gramsci que a medida tem crase e a medida de sua praxis social, né, é a medida daquele determinado momento histórico específico daquele determinado bloco histórico e a medida enquanto movimento da sua praxis, né, como ser ativo. Então, a natureza do homem é a própria história, né, nesse processo de ação-superação, né, apanhar o conhecimento no curso das coisas que vai transformando a si mesmo. Então, e aí o político em ato é esse que tem consciência desse processo e, ao mesmo tempo, desenvolve essa personalidade como um criador, suscitador, para contribuir para o desvelamento e transformação da realidade constante, né, em constante movimento. E que só ocorre essa transformação não por desdobramento do seu puro pensamento, do seu processo de apropriação do conhecimento, né? Mas, na medida que se apropria do conhecimento, se integra, né, nesse saber e sentir, nesse novo religário que o Gramsci tenta desenvolver aí entre as classes e grupos subalternos, né, e essa integração do intelectual com essas classes e grupos subalternos, justamente naquela lógica da contradição que a gente falou atrás, né, no slide anterior, como contradição de si mesmo, como uma simbiose dialética, práxica, em que se coloca a si mesmo como contradição, ou seja, na medida que compartilha, que se integra na lógica de compartilhamento do conhecimento, dessa lógica da transformação, é supra-sumido pelo processo, né? Na medida que os outros também vão se tornando intelectual orgânico. Então, aqui entra o movimento de conservação e superação nessa lógica da dialética prática, não só no sentido da totalidade social, mas no sentido também dessas particularidades e singularidades das subjetividades do intelectual e dos grupos subalternos envolvidos. Então, é nesse sentido que opera aqui, né, que se coloca em curso a construção de uma nova hegemonia, né, dessa lógica, desse salto do condottiero que o Maquiavel defendia no caderno 13, né, que o Gramsci vai falar lá no caderno 13 sobre do príncipe, né, ao que era um homem, ao partido, que é um intelectual coletivo. E aí, né, esse ser social, ele não é só aquele que se apropria desse conhecimento, né, não é só um mero reflexo mecânico do conhecimento produzido, né, mas aquele que escolhe e responde, como diz o Lukács e o Gramsci também,
ao seu modo, afirma nos cadernos, né? Então, o espelhamento, como eu falei antes, ele não é igual a reflexo mecânico. Né? O espelhamento é justamente esse processo de compreensão da realidade, de articulação. O espelhamento é uma categoria Lukácsiana, mas que, em certa medida, corresponde ao que o Gramsci desenvolve sobre o conceito de tradutibilidade. O espelhamento é justamente esse processo de compreensão da realidade no seu próprio movimento, da sua própria linguagem, do seu próprio movimento, da correspondência da linguagem própria da política em filosofia, da filosofia na arte, da arte na literatura, da educação, né? E a partir disso é que se escolhem entre as alternativas estão postas ali, e aí essa tradutibilidade é a capacidade de fazer isso, né? De fazer essa leitura e responder, escolher, ler, né? Escolher e responder, ou seja, responder, desenvolver novas alternativas históricas, né? É por isso que ele vai afirmar que o indivíduo não entra em relação com os outros homens por justa posição, né? Ou seja, se integrando ao que já está posto, mas organicamente, né? Ou seja, fazer parte dos organismos mais simples aos mais complexos. Assim, o homem não entra em relação com a natureza simplesmente pelo fato de ele mesmo ser natureza, mas ativamente por meio do trabalho e da técnica. Então, aqui, mais uma vez, ele afirmando a mesma lógica, né, que Lukács também vai afirmar esse potencial, a capacidade de escolher, de ler, escolher e responder, que isso corresponde a essas características humanas, correspondem ao movimento da própria praxis, da própria realidade. Por isso que a dialética práxica tem esses caráteres, essas características, né, esses significados, né, gnoseológico, metodológico e ontológico, justamente porque tem um constante dever ser, né, tem um constante movimento, tanto nos sujeitos, nos seres humanos, quanto na própria realidade objetiva. E aí a resposta é justamente ao hic et nunc histórico-social, ou seja, ao aqui e agora histórico-social, de acordo com as condições objetivas em movimento, em que o Gramsci fala que é necessário ser um contemporâneo do seu tempo para fazer a leitura mais acertada, assim como Lenin, né, era considerado um filósofo da praxis nesse sentido, e que no exílio ele vai fazer a leitura da lógica de Hegel e vai fazer a afirmação, inclusive, né, de que os marxistas não entenderam Marx, né, porque não conseguiram entender Hegel, a dialética da contradição. Então, esse dever ser seria esse algo concreto, né? O melhor, somente ele, a interpretação realista, historicista da realidade. Somente ele é a história em ato, é a filosofia em ato, somente ele é a política. Porque é justamente para o dever ser, apontando para o dever ser, que é preciso, é necessário, conforme as necessidades históricas, postas, concretas, histórico-concretas do nosso tempo, que é possível ativar o movimento da história, né? Articular, na verdade, esse movimento da história. Por isso que o Gramsci recupera aí o conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, apontando essa relação, né? Necessidade, liberdade, mas também possibilidade e efetividade, né? É preciso conhecer a si mesmo. Ele vai afirmar no caderno 19 que as classes e os grupos subalternos não conhecem a sua própria história, mas a história dos vencedores, né? A história das classes dominantes, contada pelas classes e grupos dominantes. Então, é preciso conhecer, ainda que seja a história das classes e grupos dominantes, mas a partir das contradições, né? Conhecer a si mesmo é compreender o seu lugar na história. Então, Gramsci opera nesse sentido de compreensão, né? De recuperação da filosofia da praxis, como tendo esse caráter, né, de ação, teoria e prática como unidade, e enquanto teoria e prática têm as características, né, de teoria do conhecimento e atividade, né? Uma não se realiza sem a outra. Para isso é preciso conhecer, né, ter acesso ao conhecimento e a consciência, né, o salto catártico da consciência de si, o classe para si, que o Marx desenvolve, o Gramsci se apropria e aponta que é a partir dessa recuperação que ele tenta realizar da filosofia da praxis. Eu espero que tenha feito sentido, tentei correr aqui dentro do tempo. E vamos aí tentar conversar para ver se ajuda um pouco mais a compreender essa dialética práxica, né? Gente, vocês têm perguntas?
querem perguntar, vamos fazer algumas perguntinhas. Oi, Joeline, tudo bom? Aqui é Leide Jane, aqui da Paraíba, que está falando. Eu sou doutoranda aqui da UFPB, em Educação, e eu gostei muito da explanação, né? Primeiramente, queria colocá-la e parabenizar pela rica explanação. Fiz algumas anotações aqui para aprofundar depois, né? Primeiramente, lhe agradecer. E agora, já que está tendo essa provocação para perguntas, na verdade, eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais, que você já começou a falar muito bem, dessa questão da categoria da contradição, né, em Gramsci. Como é que a gente pode pensar a contradição a partir de um movimento no sentido de pensar esse movimento da classe trabalhadora, das classes subalternas, como que essas pessoas, enquanto movimento de resistência, né, desse contexto opressor que nós vivenciamos hoje em dia, podem se apropriar, né, para superar, né, as desigualdades que a gente vê nesse modelo de sociedade capitalista. Não sei se eu fui clara, mas era só para você aprofundar um pouquinho mais essas reflexões para a gente pensar a partir dela em Gramsci, né? E obrigada. Porque eu estava esperando mais perguntas, mas eu acho que já chegaram mais aqui, né? Leide Jane está perguntando, né? Professora, poderia falar sobre a categoria intelectual orgânico? Há uma banalização sobre o termo. Aí a Érica pediu indicações, certo, do Gramsci, para estudarmos sobre a formação humana e educação. E a Valéria fez outra pergunta, que eu acho que vai se diferir da primeira que foi feita, que é: existe alguma diferença da interpretação da infraestrutura e superestrutura feita por Gramsci e Marx? Eu acho que essa pergunta já foi feita aqui no curso, na realidade. Sim, essa pergunta foi feita mesmo no último encontro. Mas eu vou tentar aqui articular para começar. Espero que... São tantas coisas nessa... Eu não sei se vocês leram o texto, mas são tantos elementos, né? Eu espero conseguir ficar claro, né? Eu acho que o objetivo hoje aqui é a gente se apropriar dessa dialética práxica, né? Dessa perspectiva gnoseológica, ontológica e metodológica do que a filosofia da praxis significa, né? Não como algo que a gente vai se apropriar do ponto de vista puramente teórico, né? Como conceito, mas como praxis, né? Então, por isso que a pergunta da Leide Jane vem nessa linha, né? E a pergunta da Érica também, né, sobre o intelectual orgânico, né, para falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar aqui articular, vamos ver se a gente consegue chegar a um consenso, né? Vou começar aqui pelo intelectual orgânico, já que a gente terminou falando sobre o político em ato, né? O político em ato, nesse sentido, é um outro termo, né? O Gramsci utiliza vários termos para denominar o intelectual orgânico nos cadernos, né, no caderno 12, no caderno 13, principalmente. Ele vai falar sobre esses papéis, né, sobre essa função do intelectual orgânico, justamente para se contrapor, já que a filosofia da praxis, assim como no Maquiavel, né, segundo Gramsci, no caderno 13, Maquiavel não estava falando para as classes dominantes, mas estava cumprindo, assim como a filosofia da praxis opera no sentido de aclarar, né, esclarecer. Esses termos são bem difíceis de utilizar, mas a gente não encontra nenhum sinônimo, né, porque parece um viés iluminista, mas é no sentido de socializar o conhecimento para as classes subalternas, as contradições, né. A filosofia da praxis segue nesse sentido, e o intelectual orgânico, ele tem esse papel, né? Segundo Gramsci, tem esse papel, porque ele tem essa função específica e a oportunidade histórica, né, de acessar o conhecimento, né, em contraposição aos intelectuais tradicionais, que, segundo Gramsci, tem essa posição reacionária conservadora, principalmente na forma de ser anterior, né, feudal, onde os monges, né,
se situavam, se configuravam ali como aqueles que faziam a cola social, e essa cola social cimentava essa unidade, mas era uma unidade e uma cola, na perspectiva conservadora de manter o status quo dessa hierarquia social. O intelectual orgânico, seja ele da classe dominante burguesa, seja ele da classe das classes subalternas, ele tem o papel de representar os interesses. Então, tem um duplo aspecto aí no sentido da concepção de intelectual orgânico. Intelectual orgânico é aquele que é orgânico à sua classe. Do ponto de vista revolucionário, ele vai desenvolver o intelectual orgânico no sentido de que representa os interesses da classe subalterna, e por isso, por representar os interesses da classe subalterna, que seria de romper com essas hierarquias e superar a estrutura social, né, fundada na propriedade privada, na divisão classista do trabalho, ele não deveria reproduzir a lógica dominante dessas hierarquias, né, deveria operar no sentido de ser contradição de si mesmo. Ser contradição de si mesmo, né, seria operar no sentido de elevação, né, de fomentar, de potencializar a catarse ético-política e de potencial ativo das classes subalternas, ou seja, de compartilhar conhecimento. Gramsci fez isso a vida inteira, né? Operou na realização, como no módulo anterior a gente viu com o Maurício, né? Ele operou no modo de organização, de fomento de conhecimento. O Lordinho no Ovo foi uma das últimas ações do Gramsci com outros camaradas, de tentar socializar o conhecimento histórico-político para as classes subalternas. E na medida que isso vai sendo fomentado, vai sendo articulado, vai gerando uma catarse social, né? Já que o ser humano, em si, intelectual orgânico, genérico, vamos dizer assim, universal, genérico, só se realiza em cada ser humano individual, e só se realiza em cada ser humano individual numa articulação orgânica, numa articulação direta, né? E essa articulação direta, segundo Gramsci, só ocorre num organismo vivo, e não nesse atomismo social, né? Num organismo vivo, que seria esse partido, né? Essa concepção de partido que ele desenvolve, que seriam os organismos da sociedade civil, seja associação, seja partido, seja os coletivos que surgem hoje em dia, cada um com as suas pautas a partir das suas necessidades histórico-concretas, mas que precisam de uma articulação orgânica muito mais ampla, né? Há a Érica afirma, né, que há uma banalização sobre o termo, mas eu acho que há uma má compreensão também, porque ao compreender que o intelectual orgânico, as classes dominantes, elas têm a direção da sociedade, e as classes subalternas precisam sair da condição de subalternizada, né, de romper com esse ciclo dessa falta de autoestima para também ser dirigente. Todo mundo agora quer ser dirigente, né, e aí o Gramsci articula dialeticamente isso, né, ele vai dizer, não é só ser dirigente, né, mas é ser dirigente e controlar quem dirige. Nem todo mundo vai dirigir ao mesmo tempo. Né, vão ter funções específicas. Nem todo mundo vai estar no partido, nem todo mundo vai estar no sindicato, mas a gente vai ocupar posições dentro da realidade, vai ocupar espaços dentro da realidade, e dentro dessa realidade, desses espaços, desses territórios que a gente vai ocupando, a gente vai direcionando as questões para o processo de transformação, vai fomentando. Então, nem todo mundo vai estar ocupando esses espaços oficiais, vamos dizer assim, ou esses espaços tradicionais, conhecidos como tradicionalmente espaços de revolução. Às vezes você pode estar ocupando outro espaço e fomentar lá dentro, ou criar, né, esse espírito inventivo que o Gramsci fala, inclusive, espírito inventivo e criativo, é criar novas possibilidades, né? Os coletivos que surgiram há pouco tempo foram bastante criticados, né? Lógico, que vinha de uma vertente que não era de uma vertente revolucionária, mas de repente tem um potencial ali que, se for fomentado numa lógica orgânica e articulada de guerra de posição e guerra de movimento, como Gramsci desenvolve nos cadernos, ou seja, o que é guerra de posição? Ocupação de espaços estratégicos dentro da realidade. Então, há um compromisso do intelectual orgânico com isso, né? E não nessa lógica individualista burguesa, ou pequeno burguesa, de continuar sendo a liderança, a vanguarda do processo. Isso é século XX, né? Está no século XXI. Então,
atualizar, né, essas concepções, inclusive de fomentar esse lugar de protagonismo das classes subalternas, de equalização, né, dos processos de organização da vida coletiva, tanto para o processo de produção como para o processo de produção das necessidades, né, como a gente vê, por exemplo, alguns organismos que se organizam aí para produzir alimentos, né, a MST produzindo arroz sem transgênico, né, sem ser transgênico, sem veneno, e aí no momento agora que está no Brasil de novo no mapa da fome, tem uma inserção dentro de um espaço e fomenta, então vai ocupando espaços não só dentro da superestrutura, da arte, da política, da filosofia do direito do Estado, mas também dentro do desenvolvimento de novas potencialidades de modo de produção, né? Não é da noite para o dia que a revolução acontece, né? Como se esperava nas internacionais, né? De chegar ao grande dia e de repente ruir o capitalismo e no outro dia, né? Isso que tudo se fez novo. Não é um processo de disputa contínua, né? De continuidade na descontinuidade. Por isso que o processo revolucionário ele é contraditório, e ele opera nas contradições e ele é impuro porque é através de experiências. Não é puro, né? Não é o paraíso na Terra, né? Ele é processo de fomento e de desenvolvimento de experiências, né? De tentativa e erro. E aí, nessa tentativa e erro, vão surgindo, a partir desse espírito inventivo e criativo, novas possibilidades que só podem ser realizadas organicamente, né? Para se tornar, para fomentar aí uma nova hegemonia. Então, esse processo de desenvolvimento de tudo isso, conectado com o que a gente viu até agora, é o que desponta, o que desenvolve uma nova concepção de formação humana, né? Ou segue a concepção de formação humana omnilateral, integral, que o Gramsci articula, desenvolve no caderno 12, aqui já fazendo a indicação da leitura sobre formação humana e educação, caderno 12, né? Mas também no conjunto da sua obra, porque se o processo de formação humana ele não se restringe à escola, ele não se restringe a uma concepção ou a uma atividade diretiva, mas acontece no conjunto da estrutura social, da estrutura e da superestrutura social, né, de forma unilateral, na medida que há o desenvolvimento de novas potencialidades, seja no mundo produtivo, seja nas formas superestruturais, arte, cultura, educação, filosofia política, se forjam novas concepções, né, de formação humana, ou se forjam novos tipos humanos, né? Então, é isso, né? Não sei se eu consegui responder aí no conjunto da pergunta, né? E aí, para finalizar aqui a questão da lei de Jane sobre a contradição em Gramsci, né, e o que isso significa aqui no processo de organização das classes subalternas seguindo essa esteira, a contradição, ela segue nessa mesma linha, né, de, ao mesmo tempo, ser um potencial, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que compreender que a realidade, assim como no Lukács, a realidade ela tem uma contradição desses opostos que vão estar presentes e movimentam a história, mas a nossa questão, né, do ponto de vista das classes subalternas dominadas, né, classes e grupos subalternos, e na proposta marxiana, gramsciana, da filosofia da praxis, é a contradição fundamental da realidade que precisa ser resolvida. A contradição fundamental é aquela que a burguesia não resolveu com a sua revolução, né? Não teve interesse de resolver, porque se consolidou enquanto classe dominante. Então, qual é a contradição fundamental? Né? É justamente a apropriação privada das forças produtivas, né, dos instrumentos de produção, da riqueza produzida e a divisão classista do trabalho. Outras contradições vão existir. Né? Não vai ser o paraíso, vão existir outras contradições. Se a gente fizer essa revolução hoje do ponto de vista da estrutura, da mudança na estrutura, ou seja, do modo de produção, do modo de organização capitalista para uma organização comunista, a partir da sociedade dos conselhos, muito mais articulada, a gente ia ter outros problemas para resolver. Né? A gente ia ter preconceitos, porque isso é um processo ontológico da educação. A educação é um processo,
não é da noite para o dia, ela é um processo, ela acontece com o fomento de novas formas, de novas concepções de mundo. Então, teriam outras contradições, justamente por isso que a gente precisa compreender a realidade a partir de contradição, porque aí, a partir disso, a gente consegue compreender que não vai ser, a revolução não é ato puro, nem é ato puro o cotidiano do presente, nem será ato puro o cotidiano o processo de construção da revolução pós-revolução. Nós vamos ter outras questões para resolver, certo? Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Para a gente ficar conectado aqui com o que foi apresentado aqui hoje da dialética práxica, né? A Francilene agradeceu, professora, nessa sua fala, vai ficando mais claro essa concepção de intelectual orgânico. Aí depois ela falou que realmente tem que se estudar detalhadamente a obra do Gramsci, porque a praxis é algo muito complexo e que precisa ser compreendido, né? Mas não temos mais perguntas. Tem a indicação, né? A indicação para a formação humana e da educação e a diferença de infraestrutura e superestrutura Gramsci-Marx. Dos cadernos, né? Sobre a questão da formação humana, caderno 12, 13, não tem como fugir. Eu acho que o caminho da pesquisa que a gente fez aqui, 11, 12 e 13, principalmente, são 3 cadernos fundamentais. Sobre a concepção específica do intelectual orgânico, 12, que aí é a escola unitária. E é muito engraçado isso, porque geralmente as pessoas aqui em Fortaleza, quando a gente começou com o grupo e tudo, e muita gente chegando, e todo mundo chegava e perguntava, né, Juninho, onde é que eu encontro isso no Gramsci? Gente, é difícil, né? Porque o próprio Gramsci, ele fez algumas revisões dos cadernos especiais, né? E aí a gente vai citando aqui, caderno 12, foi um dos cadernos que é considerado especial, que o próprio Gramsci fez a revisão e reorganizou, né, as notas, né, de forma mais articulada. Mas é difícil, porque você vai lendo e você vai encontrando tudo nos cadernos, né? A gente faz o nosso estudo, a gente estava estudando agora, estamos no caderno 11, agora voltamos para o 13, e aí você vai encontrando o Gramsci, não, isso aqui é sobre educação, lá no caderno 13, depois lá no caderno 11, não, isso é sobre formação humana, então está tudo interconectado, né? Justamente porque a concepção do Gramsci, ela é dialética e é de reciprocidade, então você tem que dar uma olhada no conjunto da obra. Se você ler só o caderno 12, você vai ter uma concepção limitada, justamente porque a concepção de educação e formação humana do Gramsci, ela não se limita à questão escolar, né? Até porque a escola surge na história, né, como lugar do ócio, né, como lugar das classes dominantes, como espaço das classes subalternas só vai surgir com esse ideário burguês, né, de igualdade e cidadania burguesa, que aí tem que abrir a escola para o espaço, como espaço de formação desse cidadão, dessa classe trabalhadora, né, necessariamente letrada, né, da lógica da sociedade do contrato social. Mas o caderno 12 e 11 te dá uma concepção, ele já começa falando que todos os homens são filósofos, né, mas nem todos ocupam esse lugar de filósofo na realidade, então já vai problematizando de um ponto de vista humano genérico, todos são filósofos, mas nem todos ocupam, então, histórico concreta. Então, ele vai todo articulando totalidade e particularidade. Por isso que eu digo para vocês que toda essa concepção de dialética que a gente problematizou aqui, trouxe para vocês, expôs, ela é conceitual, mas somente lendo a obra que você vai tendo amplitude, assim, vai ampliando a concepção dialética práxica do Gramsci, porque ele está o tempo todo ali, seguindo mais ou menos um caminho que o Hegel fazia, né? O Hegel, ele afirma num parágrafo, ele nega no outro, depois ele faz uma síntese. Se você não tem essa clareza desse caminho, você não entende, né? Porque o cara afirma e depois ele nega, ele negou agora, e agora é o que? Aí tem a síntese. O Gramsci não segue esse padrão, assim, formatado nessas caixinhas, mas ele está o tempo todo articulando. Então, é uma filologia vivente, né? A obra, ele vai analisando, lendo, né, fazendo a tradutibilidade da realidade, o tempo todo articulando o todo e as partes, totalidade, particularidade, singularidade.
né? Então, o movimento dialético está ali de uma forma viva. Você vai ver, e aí quando você faz essas leituras, você vai se apropriando dessa lente dialética práxica, de olhar para a realidade e fazer interconexões, né, de forma com maior acuidade, né, com maior rigor teórico prático, né, de compreender as contradições do nosso tempo, certo? Então, é isso, né, minha gente? Eu não sei se vocês... Eu espero que tenha ficado claro, porque eu, particularmente, quando eu tinha uma formação, né, tive nos meus primeiros contatos da minha formação de contato com a leitura marxiana, né, uma perspectiva muito determinista, muito articulada com uma visão que chega, a gente pode chamar de estruturalista, né, porque o foco é na estrutura, e aí o Gramsci foi, né, nessas leituras, nesses estudos, o Gramsci tirou meu chão, né, esse chão, essa base que a gente tem essa necessidade de pisar, né, não tem base, está tudo articulado, está tudo interligado, está tudo se ampliando na medida que a gente vai articulando e ampliando o conhecimento e a nossa atividade na realidade, né? Então isso é complexo, né? Mas na medida que isso vai se acomodando, a gente vai compreendendo melhor o próprio movimento da realidade, sem uma visão idílica, sem idealismos, mas muito mais com o pé no chão, né? Como o próprio Marx vai dizer, né? O homem que caminha com as suas próprias pernas. Então, você vai entendendo que a realidade tem seu movimento e você tem que sambar no sapatinho com ela, né? Bom, então acho que é isso, né? Foi excelente o nosso encontro de hoje, deu para salientar muita coisa. Espero que tenha ficado claro, porque na próxima semana a gente vai ter o encontro, né? Próximos encontros aí. O debate também vai se complexificando, a gente vai entender um pouco sobre classes subalternas, né? Classes e grupos subalternos e Estado e sociedade civil, e ao mesmo tempo vai complexificando aí para cesarismo, bonapartismo, então são debates mais políticos. Eu trouxe aqui a equalização, filosofia e política, né, tentando aqui pontuar qual é a relação entre filosofia e política no Gramsci, e aí vocês vão entender melhor a complexidade agora também, lógico, a ênfase no Gramsci, né, que ele dá justamente para responder essas tendências mecanicistas, estruturalistas, né, deterministas, é o foco no sujeito, o foco na subjetividade. Isso significa o foco na ação, né, o foco na política, que é a atividade própria para a construção do dever ser. Então, a gente vai compreender melhor aí qual é o papel, né, qual o lugar dos grupos e classes subalternos, o papel do Estado e sociedade civil, cesarismo e bonapartismo, para fechar, né, com a concepção de intelectual orgânico, né? Então, seguindo aqui, tentando dar essas bases da filosofia da praxis para contribuir aí com a compreensão de mundo, né, com essa concepção teórico-prática. Então, é isso. Eu agradeço a paciência de quem ficou até agora, né, para compreender, espero que tenha ficado claro. Leiam os textos, né, esses e outros, e a gente está aqui disponível para qualquer coisa, né, para qualquer dúvida e conversar sobre temas que interessem vocês, né? Ok, obrigada a vocês. Bom descanso, estudem e até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigada, boa noite.